Obrigado. Meus irmãos, nós vamos estudar um tema, creio que seja muito relevante para nós, que é acerca do dia do Senhor, né? Do domingo, que está no capítulo aí 21 da nossa Confissão de Fé, e que é um tema discutido, né, ainda, né? Muitas pessoas não sabem porque nós guardamos o domingo, não sabem porque o domingo e não o sábado, né? Especificamente aí pensando nos dias da semana, e a relevância disso e como deve ser essa guarda, tá certo? Então, à medida que você for entendendo o tema, você vai anotando aí as perguntas, tá? Alguma dúvida, e aí no final eu abro, né, para perguntas, para a gente então poder explicar melhor e tirar as dúvidas dos irmãos. Vamos, então, nesse momento, abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20, todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 20, irei ler os 2 primeiros versos e depois irei ler o versículo 8 em diante. Assim diz a palavra do Senhor: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 8. Vamos ler juntos? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar. Senhor Deus, lemos a tua palavra, nos dá, meu Deus, um tempo de conhecimento, entendimento acerca desse assunto tão importante para nós. Nos ajuda para compreender e também para praticar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, uma pergunta inicial. Por qual motivo nós guardamos o domingo? Por qual motivo nós guardamos o domingo? Apenas porque é uma dinâmica da igreja, apenas porque a igreja programou esse dia? Da onde vem essa prática de guardar o domingo como o dia de descanso cristão e o dia de adoração coletiva da igreja? Por qual motivo nós guardamos? Por um motivo apenas de tradição? Ou será que tem um motivo teológico por trás, doutrinário por trás? A nossa confissão de fé fala sobre essa prática.
como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, descanso, santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana. Dia que na Escritura é chamado domingo, ou dia do Senhor. E que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. Este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos, a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Então, em síntese, a nossa confissão de fé diz que o dia que a igreja guarda hoje é o domingo e não o sábado. Afirma que nós devemos guardar de antemão, se preparar para ele. Que nós precisamos guardar dos trabalhos seculares, ou seja, separar esse dia para descansar. E também das recreações, para não tirar o nosso foco dos exercícios espirituais e principalmente do nosso culto ao Senhor e da nossa adoração a Deus. E que por esta razão, trabalhar nesse dia é um pecado contra o Senhor, não guardar esse dia é um pecado contra Deus, negligenciar esse dia em descanso e serviço ao Senhor é pecado, se constitui pecado contra o Senhor. A nossa confissão de fé trata sobre essa realidade, expõe essa realidade, mas a pergunta que nós podemos fazer é por quê? Como? E então nós precisamos atentar para o conceito bíblico. Primeiro, o dia do Senhor é o dia de domingo. Êxodo capítulo 20, versículo 8, o texto que lemos. Se você olhar, o texto vai afirmar: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse, irmãos, é o mandamento que faz parte de um conjunto de 10 mandamentos. Esses mandamentos, eles têm um nome, lei moral. Essa lei moral, ela permanece. Ela não foi excluída por Cristo. A lei moral continua. Nós não podemos ter outros deuses, nós não podemos fazer imagens, nós não podemos falar o nome do Senhor em vão, como também nós não podemos negligenciar a guarda do dia do Senhor. A pergunta que nós podemos fazer é: por que é o domingo e não mais o sábado? Porque assim como todos os outros mandamentos, assim como toda a revelação do Antigo Testamento, assim como cada conceito teológico do Antigo Testamento aponta para o novo, assim também é o sábado. Nós precisamos, irmãos, ler a Bíblia como um livro inteiro, como uma revelação progressiva de Deus. Nós não podemos ficar apenas na capa, na primeira página, na primeira revelação doutrinária. Nós precisamos compreender toda a verdade, lendo então a Bíblia inteira, compreendendo a doutrina por completa. Assim também é o sábado. Então, primeiramente, o texto afirma que nós devemos guardar esse sábado, porque foi, devemos guardar esse sábado porque foi uma demonstração do descanso do Senhor na criação. Não é isso que diz o versículo 11? Não é? Vamos lá? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, ao 7º dia descansou. Por isso, veja o argumento: o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, por esta razão da criação e descanso, na criação, ele apresenta o modelo. Então, vocês devem descansar.
porque o Senhor apresentou esse modelo de descanso na criação. A revelação progressiva apresenta mais verdades acerca dessa doutrina no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Então, adiante a sua Bíblia, a página da sua Bíblia para o livro de Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12. Se você perceber aí, acima do capítulo 5 tem um título, a repetição dos 10 mandamentos. Em algumas Bíblias vai ter também a referência, Êxodo capítulo 20, do 1 ao 17. Moisés aqui está recapitulando os mandamentos. Mas lembre-se, a revelação bíblica, ela é progressiva. Então, à medida que a revelação vai caminhando, mais conteúdo Deus vai dando. É como se uma árvore estivesse crescendo. E ele, então, apresenta mais conteúdo ao sábado. Versículo de número 12 do capítulo 5. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Então, ele vai repetir toda a informação de Êxodo 20, no versículo 13 e 14. Agora, no versículo 15, ele vai apresentar mais uma informação, porque a revelação é progressiva. No versículo 15, ele vai apresentar uma informação que não foi apresentada por Moisés em Êxodo 20, mas é apresentada por ele aqui em Deuteronômio 5,15. Qual é a informação? Vamos ler juntos? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então a informação é que eles deveriam guardar esse dia, porque foi o dia da libertação, o dia em que o Senhor libertou o seu povo do Egito, porque vocês foram forasteiros em terra estranha, estavam no Egito e foram libertos de lá. Essa é a razão porque eles deveriam guardar esse dia, porque vocês foram libertos do Egito, receberam libertação do Egito. A libertação do Egito, irmãos, aponta para a libertação maior. Lembra da instituição da Páscoa, quando se deu? Na saída do Egito. Quando o anjo ia passar, daí vem o termo Páscoa, né? Ia passar e matar, né, os primogênitos que não tinham na porta ali o sangue do cordeiro. Então, essa passagem é a Páscoa. A Páscoa aponta para que festa? No Novo Testamento? A ceia. Na última Páscoa, o Senhor então instituiu a ceia. Este é o meu corpo, apresentando o pão, este é o meu sangue, apresentando o vinho. Então, a libertação do Egito, que acontece com o sangue do cordeiro, onde o anjo passa matando os primogênitos e libertando o seu povo, essa libertação, que culmina no sangue do cordeiro, na Páscoa, aponta para o sangue de Cristo. Tanto é que João Batista afirma sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, a libertação do Egito aponta para uma libertação maior, que é a libertação que acontece em Cristo. Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, para libertar o seu povo, não da mão de Faraó, mas libertar o seu povo do pecado, da morte e de Satanás. Colossenses 1:3. Ele, o que é que diz aí? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se algum diácono puder apagar essas luzes aqui da frente, fica melhor. Eu pedi por favor, ou um presbítero, né? Fica melhor. Porque é melhor de enxergar. Quando eu olhei aqui para trás, né, eu vi. E para quem tem astigmatismo feito eu, a luz chega em candeia, né? Essa é a palavra certa? Em candeia? É. No olho, né? Aí não dá para ver direito. Mas vamos lá. Então,
voltando ao assunto, ele nos libertou. A palavra libertou é redenção, nos redimiu, nos resgatou. Então Moisés aponta para o perfeito profeta que é Jesus Cristo. Faraó é uma espécie de inimigo que está perseguindo a igreja, perseguindo o povo de Deus, mas é destruído pela libertação que acontece pelo seu profeta. Isso aponta para uma evidência maior, plena, que é aquilo que Cristo fez por nós, destruindo o império das trevas, pisando na cabeça da serpente na cruz do Calvário e nos libertando do diabo, do inimigo, e nos dando um novo fôlego de vida, porque ele nos liberta também da morte. Então veja, ele veio para nos libertar. A redenção do Egito aponta para a redenção em Cristo. Como foi a redenção em Cristo? Ele veio para nos libertar. Foi crucificado na sexta, foi sepultado. E no primeiro dia da semana, o domingo, ressuscitou. Ressuscitou. O dia em que ele termina a obra, vencendo a morte, é o dia da sua ressurreição, o dia do Senhor. Por que o sábado aponta então para o domingo? Porque a libertação que aconteceu no Egito, no sábado, aconteceu no domingo em Cristo. Ele terminando a sua obra no domingo, em Cristo. Ele ressuscitou. O dia da ressurreição, da libertação. Todo domingo é um dia que nós nos lembramos da ressurreição. Ele venceu a morte. O nosso Cristo ressuscitou, todo domingo. É por isso que às vezes eu não gosto muito do termo, na Páscoa, culto da ressurreição, não tem? Por que eu não gosto muito disso? Porque nos faz pensar que o culto da ressurreição é somente naquele período de Páscoa. Mas a Páscoa, a festa pascual é uma festa judaica. Já foi substituída pela Santa Ceia. O culto de ressurreição é todo domingo. Todo domingo a gente se acorda e lembra, Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte. Enquanto a eternidade não chega, eu me deleito nesse dia, me lembrando que todos os inimigos foram vencidos, até mesmo a morte. E esse dia me faz lembrar de que um dia estarei com Ele na eternidade. O dia da ressurreição, o domingo. Todo domingo é culto de ressurreição. Tem igrejas hoje, até achar que eu vi até presbiteriano, todo domingo ceia, né? Presbítero Júnior falou que algumas igrejas... algumas igrejas têm ainda por todo domingo eles cearem, por isso mesmo, né? Pela ressurreição de Cristo, a Páscoa a nossa libertação, não é isso? Tem igrejas reformadas que ainda todo domingo tem ceia. Mantém essa... Mantém, todo domingo ceia. Vamos mais adiante, irmãos. A obra de Jesus para libertar o seu povo acontece em sua plena obediência da lei, em seu sacrifício. Veja, e em sua ressurreição. Portanto, essa obra termina em sua ressurreição, quando ele descansa de sua obra redentiva em Hebreus 4:10. Lembra lá de Êxodo 20? Em Êxodo 20, o modelo para o povo descansar é a criação. Ele realiza uma obra de criação em 6 dias e no 7º descansa. Por isso, a igreja deve descansar e santificar, porque ele descansou. Em Hebreus 4:10 diz que o Senhor descansou, agora o Senhor Jesus descansou de suas obras na ressurreição. Em que momento foi que Cristo descansou de sua obra na ressurreição? Em que dia foi? No domingo.
É por isso que eu não posso ficar em Êxodo 20 e não caminhar para o novo. Eu não posso ficar em Deuteronômio 5 e não caminhar para o Evangelho. Porque eu vou ficar apenas na placa. A placa está dizendo para onde eu devo caminhar. A libertação, o descanso de Cristo. Mas aí eu fico lá no antigo e eu não caminho para o novo. Aí eu fico apenas na placa. E tem muitas igrejas que se apegam à placa, mas não vão para onde a placa está apontando. Libertação e descanso de Cristo. Muitas igrejas não, irmãos. Eu acho que é poucas, porque, não me falha a memória, apenas uma denominação não guarda o domingo, e sim o sábado, que é o adventismo, né? A igreja adventista do sétimo dia. Isso é um ponto comum e unânime na maioria das igrejas e denominações evangélicas. A igreja batista guarda o domingo, a igreja Assembleia de Deus guarda o domingo, a igreja pentecostal guarda o domingo, né? A igreja presbiteriana guarda o domingo, congregacional guarda o domingo. Quem mais? A Universal, não sei. Aí, Universal não é igreja, estou falando de igreja. Não é. Mas eu acho que eles vão no domingo, né? Wesleyana, domingo. Então é a maioria, né? Bate domingo, né? Gente, Igreja Universal, Igreja Mundial, Verbo da Vida, Testemunho de Jeová, Mormons, Adventismo, isso são seitas. Não são igrejas evangélicas, são seitas. São seitas. Por que tu não pode nem falar de igreja como com essas denominações? Porque são seitas, tá? Também, a CCB. Então vamos lá. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou no primeiro dia da semana, o domingo, o dia do Senhor, como está escrito, o primeiro dia da semana, João 21. Eu já coloquei o texto aqui, ó. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Em que dia? No primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, o dia que Cristo descansou de suas obras. Assim guardamos o domingo, porque foi o dia da nossa libertação, o dia da vitória de Jesus, o dia da ressurreição de Cristo, o dia em que Jesus completou a sua obra de libertar o seu povo. O sábado, portanto, aponta para o domingo. Em João 20, vamos abrir aí nesse texto, João 20, eu acho que isso é importante. João 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu a pedra revolvida, ou seja, o dia da ressurreição. Agora, vá para o versículo 19, João 20, 19. O que é que diz aí? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Então você percebe que existe um objetivo por trás do evangelista e apóstolo João, de frisar agora o primeiro dia da semana. Na hermenêutica a gente chama isso de foco. Foco hermenêutico, ele tem um foco de mostrar para o leitor que existe uma objetividade e veracidade com aquela palavra que está sendo repetida. Então, no primeiro dia da semana, versículo 20, após a ressurreição, no dia da ressurreição, ele ressuscita. Domingo. Mais uma vez, no versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, domingo, a igreja estava reunida. Trancadas as portas, estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se em paz e disse o quê? Paz seja convosco. Qual é a saudação da igreja em Atos? Paz, graça e paz. Quando ele começa a chegar na igreja, o que é que a gente diz para os irmãos? Graça e paz. A paz de Deus. A saudação. Uma vez perguntaram para mim, pastor, o senhor diz graça e paz, mas a gente veio da Assembleia de Deus, a gente fala muito a paz do Senhor. É errado? Eu disse, não, é a paz de Deus.
É desejar a paz dos irmãos, para os irmãos. Pai seja convosco. Quem é que não estava nesse primeiro culto, nessa primeira reunião? Tomé. Tomé não estava. Veja o que diz o versículo 26. O que é que diz? Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos. Ou seja, no domingo seguinte, estavam reunidos novamente. Os discípulos. Agora Tomé estava com eles. Tomé não acreditou no que os discípulos falaram que viram Jesus nos versículos anteriores. Quando alguém falta um culto, uma reunião, já começa a se afastar. Olha, você falta um culto, uma reunião, você já começa a ser parecido com Tomé, sem acreditar, se afastando, não tendo fé. Às vezes eu vou visitar, ou vou ligar para alguém que faltou culto, ou faltou muitos cultos, e está afastado, né? E ainda não se deu conta da incredulidade e da frieza. E às vezes eu vou visitar, ou vou falar, e eu fico pensando, meu Deus, como está distante. Como é que eu vou fazer para colocar novamente no coração ou na mente as verdades que estão latentes e queimando no meu coração, das coisas que eu vejo, mas o meu querido irmão não está vendo mais. Quando você falta um culto, feito Tomé faltou, você começa a se afastar, a se esfriar e não mais acreditar na palavra de Deus. Tomé disse, eu só acredito vendo. Aí Jesus aparece na outra reunião, no outro culto, Tomé está lá. E Jesus vai confrontar Tomé. Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Versículo 27. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, seja crente, Tomé. Mas seja crente. Então, veja, no outro domingo estavam novamente os discípulos reunidos e Jesus novamente aparece. Portanto, há uma continuidade dessa reunião de culto no domingo após a ressurreição de Cristo. A própria Escritura confirma que esse dia é o novo Shabat, ou seja, descanso, escolhido e estabelecido pelo Espírito Santo. Porque nós percebemos agora uma frequência nesse dia, o domingo, o dia da ressurreição, o dia de descanso. A palavra Shabat, ou sábado, é a palavra descanso. Então, o nosso sábado é o domingo. Em outras palavras, o nosso descanso é o domingo. O dia do nosso descanso, ou o Shabat cristão. Você pode até, por exemplo, quando for ler, substituir a palavra sábado por descanso. Guarda o dia de descanso, porque sábado significa descanso. Ou Shabat. Atos 27, Atos capítulo 20, versículo 7. Os apóstolos e discípulos se reuniram para partir o pão no primeiro dia da semana. Está aqui o texto. Ó. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. O culto foi grande, porque ele pregou até meia-noite. Em que dia? No primeiro dia da semana. No partir do pão, que é uma referência à ceia do Senhor. Não é uma referência a qualquer refeição, mas uma referência à ceia do Senhor. O grande teólogo chamado Bunyan disse, ele removeu o sétimo dia, mas não deixou nenhum dia para os santos se reunirem para adorar. O sétimo dia foi com suas sombras, mas o selo divino está sobre o primeiro dia, o domingo de luz, o domingo da ressurreição. Os principais eventos ocorreram no domingo, no Novo Testamento. Jesus ressuscitou no domingo, apareceu aos 10 no domingo, apareceu aos 11
no domingo. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, no domingo. Em Troade, os crentes se ajuntaram para adorar a Deus no domingo. Paulo instruiu os crentes para trazerem as suas contribuições no domingo, primeiro dia da semana. Jesus apareceu ao apóstolo João em Patmos no domingo, apresentando assim a revelação do Senhor para eles. Então, você percebe aqui uma referência clara e sistemática da importância agora do domingo na vida da igreja. O dia do Senhor, é o segundo, né? Que o dia do Senhor é um dia de adoração. Aí a gente vai entender a importância de santificar e descansar nesse dia. Vimos porque é o domingo agora, porque o Novo Testamento mostra com muita clareza essa prática constante agora, sendo no domingo. Agora, a lei moral continua. Então a gente tem que guardar o domingo, o nosso descanso, o nosso Shabat, descansando e santificando, isto é, descansando do nosso trabalho secular e santificando, realizando trabalhos e atividades espirituais. E entramos nesse assunto. O dia do Senhor é o dia de adoração. É o dia de adoração. É uma santa convocação. Eu não escolhi esse dia. A IPBU não estabeleceu esse dia. Foi Deus que escolheu esse dia, para que a igreja pudesse reunir e adorar. A gente tem que adorar a Deus todos os dias? Sim. Precisamos glorificar a Deus em tudo que nós fazemos? Sim. Realizamos? Sim. Entretanto, há um dia específico que a igreja deve se reunir para adorar ao Senhor coletivamente, em uma santa convocação de Deus. Deus convoca para nesse dia o povo se reunir para adorá-lo. Levítico 23, 3 fala dessa santa convocação. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso, que? Solene. Há uma solenidade nisso. Lembra da revelação. Êxodo fala só sobre o descanso. Santificar e descansar. Agora em Levítico ele fala, é uma convocação solene, é um descanso solene. Existe formalidade. Você se prepara para algo que é solene. Você se prepara para entrar nesse dia. Você se organiza para descansar nesse dia. Sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então, você não deve trabalhar nesse dia, você não deve fazer nenhuma outra obra, a não ser descansar e adorar a Deus. É um ato de obediência, é lei de Deus. É um dia de encontro com Deus, porque você vai responder à convocação para se encontrar, não apenas com seus irmãos, mas se encontrar com o próprio Deus. Santa convocação. Atenção, irmãos, atenção. Apenas o sumo sacerdote tinha permissão de passar pelo véu uma vez por ano, de entrar na presença de Deus, representando Israel, e de fazer expiação pelos seus pecados. Então, apenas uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, na presença de Deus, uma vez por ano. O véu do templo foi rasgado. E em Cristo podemos entrar no Santo dos Santos, em toda santa convocação. Perceba, Hebreus 10, 19 a 23.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Uma vez por ano, o sacerdote podia entrar na presença de Deus. Agora em Cristo, porque na morte de Cristo o véu do templo se rasgou, nós não apenas podemos, mas devemos entrar no Santo dos Santos todo santo domingo, em toda santa convocação, para estarmos na presença de Deus. Nós não estamos nos reunindo no clube. Nós estamos nos reunindo para estarmos na presença de Deus. É um encontro com Deus. Para estarmos perante Deus. Lembre-se disso quando você chega atrasado no culto. Lembre-se disso quando você fica inquieto, talvez para ir tomar uma água, atender um telefonema. Lembre-se disso para que você não pratique irreverência. Para que a gente tenha, irmãos, não apenas o dever, a obrigação, mas o deleite, o prazer, o anelo. O domingo vai raiar. E eu vou me reunir com a igreja diante de Deus. Eu estarei na presença de Deus. Eu vou cultuar a Deus. Deus me convoca e eu vou responder o seu chamado. É um privilégio. É um deleite. Veja. Por que então no dia do Senhor a gente vem de manhã e de noite? Que é uma questão também, né? Porque é um padrão bíblico, irmãos. Simplesmente por isso. É um padrão estabelecido. No Antigo Testamento, você tem sacrifícios matutinos e vespertinos. Êxodo 29, 39, tratando sobre o dia de descanso, diz assim: um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol, que era um elemento cultico do Antigo Testamento. Um cordeiro você vai oferecer de manhã, né? E o outro ao pôr do sol. O cordeiro é quem, irmãos? Aponta para quem? Vamos lá. Cristo. A gente mata um cordeiro de manhã e de noite aqui? Mas o que a gente faz? A gente cultua, mas o cordeiro aponta para que elemento cultico da nova aliança? A ceia. O cordeiro foi morto. E a gente pega o pão e diz: essa é a carne de Cristo. A gente pega o vinho e diz: esse é o sangue de Cristo. É por isso que a gente ceia também, participa de manhã e de noite, por um padrão bíblico. Esdras 9:5. Assim que chegou o momento do sacrifício vespertino, então havia sacrifícios matutinos e sacrifícios vespertinos. Então você percebe a linguagem que já existia um sacrifício anterior. Então quando chegou o momento do vespertino, veja, levantei-me no meu abatimento e com a túnica e manto rasgados, em sinal de revolta e humilhação, coloquei-me de joelhos, estendi as mãos a Yahvé, o Senhor, meu Deus. Então, você percebe que em Esdras, que é no final da história de Israel, essa prática, esse padrão continua, de manhã e de noite. De manhã e de noite.
A ênfase do culto matutino e vespertino também está destacada na administração dos sacrifícios matinais e vespertinos da antiga aliança. No Salmo 92, veja, então eu citei aqui Números, Esdras, 9:5, Êxodo 29. O Salmo 92, irmãos, é um salmo que o título do salmo está no original, na Bíblia hebraica, tá? E esse título é específico, diz assim, Cântico para o dia do Senhor. E está no original esse título, tá? Não é o título em negrito, é o título que está em itálico, que está na Bíblia hebraica. E fala sobre esse padrão, veja, de manhã e de noite, veja. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Então existe esse padrão, de manhã e de noite. No Novo Testamento podemos encontrar provas de que o povo de Deus se ajuntava, não somente de manhã, mas também à noite, para adoração no primeiro dia da semana. Veja que o povo estava reunido em Atos 27 até meia-noite. Até meia-noite. Estamos no horário, tá? Até meia-noite. Então você vê esse padrão, sabe? Não sendo reprovado por Cristo, anulado o Novo Testamento, mas se não há uma anulação, há uma continuação. Se existe uma prática que não é substituída nem anulada, claramente, então há um padrão de continuidade. O que é mudado, claramente anulado, é a matança de um cordeiro. Porque o que é anulado é a Páscoa, a festa da Páscoa, é a ceia, instituída a ceia. Você tem revogação claras, a circuncisão, você tem revogações claras de práticas da antiga aliança no Novo Testamento, mas você não tem revogação desse padrão de manhã e de noite, você não tem essa revogação. E isso, irmãos, não deveria ser uma questão para nós. A questão para nós deveria ser assim, por que a gente não pode passar mais tempo? Entende? A questão nossa deveria ser assim, pastor, por que a gente não pode passar mais tempo? E não menos tempo. A gente tem que ter vontade de estar na igreja, de estar cultuando a Deus. O dia do Senhor é um dia de adoração, agora é um dia de descanso. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado, ou o descanso solene. Santa convocação. Então veja, você tem 6 dias para resolver as coisas do seu negócio, do seu trabalho. No dia do Senhor, você tem que descansar. E cultuar e se encontrar com Deus. Se você não faz isso, você vai estar negligenciando. Ah, pastor, eu vou perder dinheiro. Meu amigo, perca dinheiro. A sua vida não é ganhar dinheiro, a sua vida é adorar a Deus. Você nasceu para isso. Não, mas é uma questão de necessidade. Aí é outra história. Porque o Senhor Jesus falou que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. E Cristo curou no sábado. Cristo alimentou no sábado. Isso mostra um princípio da nossa confissão, que em casos de misericórdia, você pode trabalhar no sábado. Se aquele trabalho que você trabalha no dia do Senhor, no domingo, eu falo sábado, que é o sábado cristão, tá? O domingo. Aquilo ali é essencial para você dar de comer à sua esposa, aos seus filhos, então trabalhe, não faça isso, não negligencie. Não negligencie. Mas se é uma questão de ter mais lucro, mais dinheiro, então você deve guardar e não trabalhar nesse dia. E você tem profissões de misericórdia, não é? Bombeiros, médicos, e por aí vai, é um monte. Às vezes os irmãos chegam para mim, pastor, eu não faltei, eu faltei, mas foi uma questão de misericórdia.
a gente precisa guardar esse dia, irmãos. Às vezes a gente está até um pouquinho, sabe, com uma dorzinha de cabeça, mas a gente vai trabalhar com dor de cabeça, às vezes. A gente manda o menino para a escola, quando está um pouquinho. Mas às vezes qualquer coisinha que acontece com a gente não vou hoje para o culto, acordei meio nublado, né? Tá meio... A gente não pode fazer isso. Porque é o dia, irmãos, mais importante da semana. Que é o dia da gente se encontrar com Deus, por isso que a gente tem que parar para descansar. Eu estou chegando no final. A nossa confissão de fé fala sobre recreações. Se abster de recreações. Teve um irmão que chegou para mim e falou: pastor, eu estou pensando em marcar uma corrida no domingo, para a gente correr. Eu disse: faça isso não. Porque se você participa de uma corrida no domingo e negligencia o seu descanso e está cultuando a Deus, eu não sinto paz no meu coração para dizer: você está certo, diante do mandamento, entende? Ah, pastor, eu vou para o estádio de futebol, vou levar meus filhos para ver. Como é que você vai preparar a criança para estar no culto à noite, prestando atenção? No culto à noite ela vai estar agitada. Então veja, a gente tem que também, irmãos, ter cautela em relação às recreações, para não tirar o nosso foco desse trabalho, de estarmos na presença de Deus e de descansarmos. E isso não pode ser algo legalista. Ah, eu não posso isso, não posso aquilo. Não, isso tem que ser algo natural. Você sabe na sua vida o que tira o seu foco de adorar a Deus e o que tira o teu descanso. Então você sabe aquilo. Então naturalmente você deve ser guiado pelo Espírito Santo para obedecer, descansando nesse dia e cultuando ao Senhor, estando na presença de Deus com a igreja nesse dia. Para finalizar, algumas implicações, irmãos. É um privilégio estar na presença de Deus. Lembre-se disso. Mais que um dever, é um privilégio. É uma obrigação nossa, é um dever, devemos guardar. Preparação, a gente deve se preparar para esse dia. Então no sábado você vai já se preparando a sua casa. Amanhã a gente vai se encontrar com Deus. Vai alimentando isso na vida dos seus filhos, no coração. É uma prioridade, então isso é a prioridade da nossa existência, adorar o Senhor. E é um dia de libertação, porque em Lucas 13 diz que o Senhor Jesus libertou no dia do Senhor, no dia de descanso. Libertação porque a gente se prepara mais para a eternidade e se liberta das coisas mundanas. A gente é santificado pela palavra e libertado pela palavra de Cristo dos nossos pecados. Então é um dia de libertação, irmãos. É um dia de cura espiritual. Então, basicamente, eu não vou entrar no próximo assunto, mas basicamente, nós guardamos o domingo por esses motivos. E guardamos para descansar e santificar. Amém? Vamos abrir para perguntas.